O que aconteceu com o Killmonger, a Gamora, o Rocket e o Groot após o T'Challa virar o Senhor das Estrelas e com isso ele não se tornar o Pantera Negra e muito menos os Guardiões da Galáxia se formarem? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, levantar teorias, possibilidades do que aconteceu com esses personagens do segundo episódio de What If. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia, seja muito bem-vindo. Fala galera, olha, eu gostei demais do segundo episódio de What If. Pra mim, eu gostei do primeiro, gostei muito da Capitã Carter, mas esse episódio aqui, por dois motivos, né? Chadwick Boseman, Thanos do bem e até um terceiro motivo, as diversas transformações, porque a gente foca a história no que aconteceu com o T'Challa. Só que mexendo no T'Challa, você mexe em Wakanda, você mexe na vida, na história que a gente conhece do Peter Quill, que foi mostrado rapidinho no final do episódio, e como o próprio Vigia disse, essa história vai levar à destruição do mundo, porque o Eagle estava livre para fazer o que quisesse, né? E não sofreu o impacto de enfrentar os Guardiões da Galáxia nos acontecimentos do que a gente conhece como Guardiões da Galáxia Volume 2. Ou seja, é uma história que você mexe um pontinho aqui e ele muda tudo daqui para frente. Então agora eu vou fazer com vocês um exercício de imaginação, o que pode ter acontecido com esses personagens, e em especial o Killmonger e a Gamora. Por quê? Vão aparecer em outros episódios. E aí a gente vai ter que tentar imaginar. Esses episódios em que eles vão aparecer, vão se passar nessa mesma linha do tempo, ou vai ser uma outra linha do tempo também, com um outro ponto que mudou, e aí cria uma nova ramificação na linha do tempo sagrada do UCM. Então a gente vai levantar essas possibilidades aqui agora, e você que está assistindo o What If, que é fã do universo cinematográfico da Marvel, e está chegando aqui neste canal pela primeira vez a partir desse vídeo aqui, então se inscreve agora aqui com a gente, certo? Para não perder os próximos vídeos. Olha só, o trailer de Homem-Aranha tá chegando, tem Os Eternos que vai estrear em breve, tem Shang-Chi que vai estrear em 2 de setembro, e a gente vai estar aqui cobrindo tudo por você, não é nem por mim, é por você que me assiste. Então, você que é novo aqui, saiba que esse canal respeita de verdade o espectador, você que tá aí do outro lado. Então eu quero muito ter você aqui comigo, formando essa família do Cultura Popcia. Posso contar com você? Eu espero que sim, e já mando para você aquele abraço. Vamos lá, vamos focar primeiro em Wakanda e principalmente no Killmonger, que é um personagem importante. Vamos perceber o seguinte, no começo do episódio, quando mostram o T'Challa criança ainda lá em Wakanda, lá a gente tem a Sala do Trono. E a Sala do Trono, diferentemente de todos os momentos que a gente viu essa sala lá em Wakanda, dentro do UCM, ela tem dois tronos, repara aí. Então, o que isso significa? Significa que, obviamente, se tem dois tronos do mesmo tamanho, idênticos, é porque existem dois reis. O que logo nos leva a imaginar que quem senta ali ao lado dele é o próprio irmão dele, que logo nos primeiros minutos do filme do Pantera Negra acaba morrendo pelas mãos do próprio T'Chaka, que vai ali até os Estados Unidos para fazer isso daí, já que ele foi traído, né? Wakanda foi traída pelo seu irmão. Com esse acontecimento na linha do tempo sagrada, o Killmonger, né, que era o filho do irmão do T'Chaka, ele fica órfão, ainda criança. Ele vira um criminoso, um marginal, e aí a gente conhece todos os acontecimentos. Aqui, teoricamente, os dois irmãos não estão brigados. Ou pelo menos ainda não estão brigados. Mas quando o T'Challa volta no final do episódio para o Wakanda, o rei continua sendo o T'Chaka. Continua lá, rei. E só tem um trono agora. Ou seja, isso nos faz imaginar que a tal traição do irmão do T'Chaka aconteceu nesse meio tempo. Entre 1988, que foi quando o T'Challa foi levado, certo? E o rei ficou procurando o seu filho desde então, até
1992, que é quando a gente vê lá no filme do Pantera Negra justamente a morte do irmão do T'Chaka. Então nesse período aí de 4 anos, alguma coisa pode ter acontecido, a traição se confirmou, e aí a gente teve esses acontecimentos. E aí, nesse caso, o Killmonger continuaria sendo um criminoso que a qualquer momento poderia, ainda pode, né, invadir o Wakanda da mesma forma como aconteceu na linha do tempo sagrada. Porém, a gente não pode esquecer justamente desse Killmonger que a gente tem nos trailers, que parece ser do bem, que salvou o Tony Stark. Ou seja, se a gente está falando de T'Challa, Wakanda e Killmonger, eles podem estar na mesma linha do tempo. Se esse Killmonger é do bem, é porque ele se tornou rei de Wakanda. Ele provavelmente não se tornou órfão. Como não tem outro jovem para assumir o trono, ele assumiria o trono. Ou seja, a história que a gente veria nesse episódio, que a gente não tem confirmado qual seria, quando vai acontecer, mas a gente teria o futuro dessa linha do tempo que a gente está acompanhando agora nesse episódio. Então lá no futuro, o T'Chaka morreu, o T'Challa continua no espaço, ele voltou só para falar oi, ficar um tempo ali, talvez ele fique um tempo indo e voltando, mas ele prefira permanecer no espaço, e dessa forma o Killmonger se torne o rei de Wakanda. E aí a gente teria o Killmonger, rei de Wakanda, nesse outro episódio, e aí a gente teria uma ligação entre 2 episódios, coisa que não aconteceu aparentemente entre o episódio 1 e episódio 2, que realmente parecem ser 2 linhas do tempo alternativas e diferentes. Muito bem, feita essa parte, vamos agora falar dos Guardiões da Galáxia. Antes de falar da Gamora, vamos pro mais simples, né? Vamos pro mais simples, o Rocket e o Groot. Eu vou até botar os dois no mesmo pacote, no mesmo balaio, né? Ele não sabe falar direito como você e eu, então o vocabulário dele é limitado a eu, sou e Groot. Já que os Guardiões da Galáxia não se formaram, é muito provável que os dois estejam juntos ou separados, não importa, mas continuando como aqueles bandidinhos do espaço, como a gente viu no começo do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. E aí eles podem estar lá presos naquela prisão, onde tem toda aquela união daqueles personagens que mais pra frente no filme vão formar ali os Guardiões da Galáxia, né? E aí eu tô falando do Peter Quill, Senhor das Estrelas, que aqui nessa linha do tempo não existe como Senhor das Estrelas, o Senhor das Estrelas é o T'Challa, a Gamora, que eu vou falar dela daqui a pouco, o Groot, o Rocket e o Drax. O Drax que sim, esse sim a gente viu nesse episódio. Dominei a habilidade de ficar tão incrivelmente imóvel que me torno invisível aos olhos. Você tá comendo uma Zargnut? Mas meu movimento é tão lento que é imperceptível. Certamente estou invisível. Oi, Drax. Droga. Mas e a Gamora? Bom, a Gamora, pra gente entender a Gamora, a gente tem que entender o que aconteceu com o Thanos. Porque é falado no episódio que o T'Challa é tão bom, mas tão bom, ele é excelente, né? Que ele conseguiu convencer o Thanos de que o plano dele era péssimo, era ridículo, de que haviam outras formas de salvar a humanidade sem ter que partir as vidas ao meio, certo? E o Thanos aceitou. Seria até muito interessante ver como de fato isso aconteceu e mais importante até pra gente entender o que aconteceu com a Gamora, mas quando isso acontecer, porque não fica claro, não é dito em nenhum momento. A única pista que a gente tem é que se a Nebulosa chama o Thanos de pai, é porque ele chegou a invadir o planeta dela, dizimou a população de lá, a família dela, e ela ficou com ele. Então até aí ele foi. Mas também nos filmes a gente não tem percepção, né, nos filmes que formam a linha do tempo sagrada, exatamente quanto tempo entre ele pegar a Nebulosa e quanto tempo depois ele pegou a Gamora, né, destruindo ali o planeta da Gamora. Então a gente não tem essa pista também dentro dos próprios filmes, certo? Então fica imperceptível. Mas de fato, aparentemente, primeiro ele pegou a Nebulosa e depois pegou a Gamora. Então aqui a gente pode ir para duas possibilidades.
A primeira possibilidade é justamente o T'Challa agiu antes do Thanos invadir o planeta da Gamora. Com isso, os pais dela não morreram e ela continua lá no planeta dela, nem sabe da existência do Thanos, do Senhor das Estrelas, de mais ninguém, e ela é uma criancinha feliz. E aí, ponto final. Existe uma outra possibilidade de ele ter sim capturado a Gamora, certo? E ela acabar meio que assumindo o manto do seu pai. Porque existem imagens de trailers e imagens vazadas que mostram uma Gamora Thanos. Uma Gamora com a roupa do Thanos, a armadura do Thanos e com aquela arma do Thanos. Pode ser dessa linha do tempo, e aí a gente tem a explicação do que aconteceu com a Gamora. E pode não ser dessa linha do tempo, pode ser de uma outra linha do tempo, e aí não tem nada a ver com essa história do Thanos ter se tornado bonzinho, mas casa. Porque pra Gamora ter se tornado o Thanos, mas não o Thanos na questão maldosa, mas o Thanos na quesito, o meu pai morreu, ou meu pai não sei o que aconteceu com ele, eu vou usar a armadura dele, a arma dele, como uma forma de homenagem a ele, tipo isso. Pode acontecer isso também. Então a gente tem aí essas possibilidades, não dá pra descartar e nem pra botar muita fé em nenhuma das duas, mas são duas possibilidades que existem. Como último ponto, eu coloco aqui que a Gamora em nenhum momento é citada. Então, muito provavelmente, eles nem sabem realmente da existência dela, porque o Thanos não chegou até aquele planeta. Agora, você se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos falando de What If. Toda quarta-feira, não se esqueça, tem a cobertura completa com o nosso vídeo de informações, de análise do primeiro episódio. Eu conto sempre com você aqui no canal assistindo esses e todos os outros vídeos do universo cinematográfico da Marvel. Lembrando, já cobrimos WandaVision no começo do ano, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, estamos em What If, falamos do filme da Viúva Negra, vamos falar de Shang-Chi, vamos falar de Os Eternos e sem, claro, nos esquecermos jamais dele, o Homem-Aranha 3, o Aranhaverso. Será que ele vem? Será que ele não vem? Se inscreva no canal para ficar acompanhando todas as notícias sempre aqui comigo, tá certo? Eu te vejo num próximo vídeo, que pode ser um desses aqui, que tem justamente a minha análise do episódio 2 e a teoria envolvendo os Guardiões do Multiverso que o Nick Fury pode estar montando. Então assiste esses vídeos aqui que estão top demais, a gente se vê, um grande abraço e tchau!